marca alto, joga em todas as posições do ataque, até de falso 9 ele joga. Então é um jogador que vai poder preencher várias lacunas. Eu não gosto de comparações do tipo, quem é o maior gringo da história do Flamengo, quem é o maior depois do Zico, porque eu acho que é muito injusto. Por exemplo, eu sempre falo, quando perguntam ele, é o Petkovic. Petkovic não jogou no Flamengo organizado. Ele jogou no Flamengo zoado. E ele fez um gol de um título que tinha importância na época, foi um tricampeonato histórico em cima do Vasco, tinha que ganhar por 2 gols. Ainda fez o cruzamento na cabeça do Edilson para um dos gols, né? E ele, o Pet fez questão de pendurar a chuteira jogando no Flamengo. Ele abriu mão do dinheiro num acordo da dívida que o clube tinha com ele e colocou uma condição: eu quero jogar pelo Flamengo. Você vai me escalar ou não, é um problema do técnico, mas eu quero estar lá. Aí o Kleber Leite, na época que era dirigente, não era presidente, mas era dirigente, vira para o Cuca e fala: Cuca, é do técnico. Você ganhou o Petkovic, cara. O clube precisa, é um acordo. O Cuca não escalava, né? O Cuca caiu, entrou Andrade. Todo mundo sabe do resto da história. O cara jogou pra cacete, fez 2 gols olímpicos, um em Belo Horizonte contra o Atlético, um em São Paulo contra o Palmeiras. Não, sem ele não tinha título brasileiro, não. Ué? Não tinha título brasileiro. Sem ele não tinha aquele título brasileiro, não. De jeito nenhum. Ele e o Adriano conduziram o Flamengo a um título improvável, que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Ali naquela época, 2007, 2008, era chegar na Libertadores. Para perder para o Defensor do Uruguai, para a América do México, mas era chegar lá para fazer papelão. O Flamengo foi campeão brasileiro, cara. Uma arrancada bizarra, tão espetacular. E ele foi um tremendo protagonista. Eu não posso comparar um cara que jogou nessa diversidade e que quis jogar no Flamengo, esvaziar isso, porque o outro, que também é genial, mas joga no Flamengo organizado, cercado de ótimos jogadores, né? Qual o cabeça de baga que passou do lado do Arrascaeta? Não passa, só passa jogador bom, cara. Ele chegou lá em 19. E Mauro, e ninguém sabe o tamanho do tal do Doval. Tinha aqui no Rio de Janeiro. Sim. Ele jogou no Flamengo e Fluminense e era amado pelas 2 torcidas. Sim. Todo mundo gostava dele. Ele andava na praia, o povo ficava doido. O Doval. Falando com ele, e ele cumprimentava todo mundo e tal. Era o cara meio doidão, mas totalmente sociável e tal. E um ídolo assim, absoluto e um jogador espetacular, daqueles que viram um ídolo mesmo, porque é raça, tem qualidade e tal. Então o Doval também é gigante. Doval fez um gol de título carioca do Fluminense. Sim. Né? E eu me lembro, eu era moleque, cara. Pô, fiquei muito revoltado quando veio o troca-troca com o Fluminense, que foi o goleiro Renato, trocado pelo Roberto. Já não gostei, porque eu gostava do Renato. Achava melhor que o Roberto. Aí a outra troca que eu achei razoável, que foi o Rodrigues Neto pelo Toninho, 2 laterais da seleção de 78. Ali foi pau a pau. Os 2 eram bons. O Rodrigo já estava há muito tempo no Flamengo e tal. O Toninho foi bem no Flamengo, né? Então foi uma troca ok. Sim. E o Zé Roberto, ponto esquerda, pelo Doval. Pô, eu fiquei muito revoltado. Nossa, não me conformava. Eu ouvi na Rádio Globo, a Rádio Tupi, as resenhas, aí vi a notícia. Falei, não é possível que o Hélio Maurício, que era o presidente, ia fazer isso, ia trocar o Doval. Porra, o Doval é um ídolo, cacete. Ele liberou o Doval. Aí o Doval Fluminense, ele brilhou no Fluminense, que tinha um time melhor do Flamengo, né? Tinha a máquina, né? O Rivelino. Ele faz um gol de título. O Horta enrolava qualquer um, né, cara? Mas se enrolava também, né? Depois ele fez um para pegar o Marinho do Botafogo, deu um caminhão de jogadores bons ao Botafogo para pegar o Marinho, né? Ele era de extremos, né? Mas ali ele se deu bem. O Fluminense foi uma troca melhor para o Fluminense do que para o Flamengo. Mas enfim. Então você teve o Doval, bem lembrado pelo André, outros grandes jogadores que o Flamengo teve, estrangeiros. Eu falo do Petkovic, que é mais recente, o pessoal compara muito. Então eu não gosto dessa comparação, porque eu acho que você despreza histórias importantes do passado, jogadores marcantes. Porque o Arrasca tem a sorte de jogar no Flamengo rico, que paga em dia, e outra coisa. Libertadores. Na época do Zico, a Libertadores era só o campeão e vice-brasileiro. A fase de grupos só passava o líder, só o primeiro colocado. Agora você pode ter 9 vagas para o Brasil, gente. 8 vagas, 9 vagas, uma coisa bizarra. Se o Atlético subir um pouco mais e ganhar a Sul-Americana, né? E o Cruzeiro e o Fluminense ficarem lá em cima e ganharem a Copa do Brasil, vai ter os 6, mais esses 2, mais a vaga do campeão da Libertadores, que é um dos 2 ali. É G9. Pode chegar a 9, gente. Quase a metade. Primeira parte da tabela quase toda. Quase completa. Então, assim, é muito mais fácil jogar Libertadores. Naquela época não era tão fácil. Você não tinha tanta facilidade. E o Flamengo, na época do Zico, também não era tão sólido financeiramente. Então, tinha seus altos e baixos também. Então, a duração daquela equipe tão vencedora não foi tantos anos assim. Aquele período ali, Mauro, o único ano que ficou 0-0 financeiramente foi 81.
ganhando aquilo tudo. Sim, Libertadores, sim. Prêmio da Libertadores, sim. O prêmio da Toyota, sim. O Campeonato Carioca e tal, as bilheterias, né? Maracanã sim. Lotado, 3 jogos contra o Vasco com o Maracanã cheio, 2, né? Aquele da chuva não foi tão lotado assim. Aquele tinha menos gente. Só isso aí foi quando eu pesquisei para o livro lá, que eu fiz com o Mauro Betti. O único ano que terminou 0-0 financeiramente. Todos os outros deu prejuízo. Pois é, era outro futebol, outra época, tudo muito diferente. Então, mas fazendo todas as ressalvas, né, históricas para não desvalorizar o passado e os grandes ídolos que o clube possui, o Arrascaeta ele tem a possibilidade, se ele se mantiver motivado e conseguir jogar bem, de ficar muito, muito mais firme na história do Flamengo. Ele pode ser um protagonista por uma década, gente. Ele entrou em 19, ele pode ficar até 28, nem precisa renovar o contrato. Pô, vai ser uma década inteira. Então, se ele conseguir cuidar do corpo, cuidar da mente, tecnicamente seguir bem, claro que vai ter uma queda em algum momento. Eu até acho que essa nova função dele, nova velha, né, mais à frente, pode dar a ele uma certa longevidade. Se os técnicos do Flamengo, o Felipe Luiz e quem vir mais adiante, no dia que ele sair, caso ele saia antes do Arrascaeta, que eu acho que até é mais normal acontecer, saibam aproveitá-lo, aproveitar o seu potencial. Né? E ele ganhou muito com a chegada do Carrascal, me parece. Os dois estão cada vez se entendendo melhor. O gol de ontem acho que é mais uma demonstração disso. Carrascal foi um acerto tremendo, aliás. Eu sempre vou dar a mão à palmatória, que questionei muito os 12 milhões de euros, o jogador que estava na Rússia. Também. O Flamengo acertou. Parabéns ao Boto, ao Felipe Luiz, ao pessoal do Scout. Os caras foram certeiros. Porque além de jogar bem, fazer gols e dar assistência, ele morde, rouba a bola, ele participa do jogo. Ele não era assim. Não era. Ele não era assim, Mauro. Não era assim. Você, então, que acompanhou ele mais no River Plate, porque tu acompanha o futebol argentino, é outra coisa, é outro jogador impressionante. Ele era um driblador meio milongueiro, que não chegava muitas vezes a lugar nenhum. Então, assim, fazia jogadas bonitas, mas pouco eficientes. Então, era aquela coisa, era muita fumaça para pouco conteúdo. Agora, não. Ele mudou, de fato. Ele mudou aí, então acertou. O cara evoluiu na Rússia, olha que maluquice. E lá isolado na Rússia, ele evoluiu. Eu questionei a pessoa do clube sobre isso na ocasião. Falei, 12 milhões? O que houve? Ele falou, não, observamos exatamente o que me falaram. Nós observamos muito o jogador, pode acreditar, ele não é mais o mesmo jogador. Ele mudou por isso, muito mais participativo, marca alto, joga em todas as posições do ataque, até de falso 9 ele joga. Então é um jogador que vai poder preencher várias lacunas. E a gente acredita muito nele, por isso estamos insistindo tanto. Falei, ok, vamos aguardar. E ele, em pouco tempo, ele mostrou que realmente esse entendimento estava correto. Então, essa foi uma contratação certeira e a gente tem que elogiar quando acerta, quando critica, quando erra. Quando a gente critica, por exemplo, o Juninho, né? Porque não joga, não emprestaram, não cederam o jogador, então por que contratar? Né? Então, teve erro de avaliação? Se teve, é melhor assumir, né? Não se adaptou, não atendeu a demanda, negociava o rapaz. Eu soube até por uma pessoa, colega da imprensa, comentou comigo outro dia que ele teve uma conversa, já faz um tempo, séria com o Boto sobre isso. Que ele foi falar com o Boto. Falar, Boto, pô, não tenho chance, porra. E tá certo, né? O cara é o chefe, você me contratou. E não liberaram ele. Não liberaram ele. Tava indo pro Sevilha, né? Não, sabe lá se lá ia jogar e tal. Primeiro, o Felipe Luiz ligou para ele, isso foi noticiado na época, e convenceu a vir para o Flamengo. Ele deixou de ir para o Sevilha para jogar no Flamengo. Tudo bem, o Flamengo no Brasil é muito maior do que o Sevilha na Espanha, mas ele podia estar jogando na Liga Espanhola, que é mais importante que a brasileira. Dá mais visibilidade, ficava na Europa. Né? Ele veio para o Flamengo. Aí teve propostas, no plural, de empréstimo no meio do ano para jogar no Oriente Médio. Ele poderia ir para lá, ganhar uma grana. Mas o Flamengo queria vender. Cara, se não tem proposta para comprar o jogador, empresta, coloca lá uma meta baixa e bota pelo menos os 5 milhões de euros que ele custou. Você recupera o dinheiro, no mínimo isso. Né? O Flamengo não cedeu. E o cara não joga, pô. O que explica isso, gente? O que eu soube é que ele, de fato, caiu de rendimento nos treinos e se abateu com essa falta de oportunidade. Mas eu acho aí que o técnico tem que ser também um motivador. Também não sei também se o Felipe fez isso ou não. Mas tem que chamar o cara e falar, cara, o que está acontecendo? Está treinando mal. Se você treinar mal, você não vai jogar. Eu quero você na ponta dos cascos. E aí dá oportunidade pro cara, né? Ontem, para mim, foi o fim. Quando entrou o Michael, ele não entrou. Cara, até o Michael entra, cara. Porra, aí o cara não tem 10 minutos para correr ali atrás. E um jogo como o de ontem, sabe? Se esse cara entra, mete um gol, ganha uma confiança, você ganha um jogador. É isso que eu penso. Uma opção para circunstâncias de jogo. Né? Até para pensar no sábado.
Porque o Wallace não é centroavante, né? Ele não é centroavante. Ele não tem nem trejeito. Ele é um atacante de movimentação. Ele pode até virar um centroavante. Depois que o Bebeto virou centroavante, né, André? Eu acho que qualquer jogador de ataque pode virar centroavante, mas tem que adaptar o cara. O Bebeto não era nada. O Bebeto era um 10 quando chegou no Flamengo. Depois virou meio um atacante meio de lado, segundo atacante. E no Flamengo de 87 ele virou centroavante. E bom, né? E bom. Mesmo franzino. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior Clube de Vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.